E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui junto com o grande Danilo Cursino, mais uma vez. E aí, Dan, do que nós falaremos hoje? Salve, Fábio. E aí, como é que você tá, meu velho? Tudo bom Bom, também? é, como a gente vem tentando manter esse projeto das lives quinzenais, né? Tentando ler alguns autores brasileiros, trazendo aí para a realidade atual. O tema de hoje, né? No último a gente discutiu economia brasileira, hoje a gente vai discutir aí o precariado, né? De acordo com o conceito do Rui Braga, um professor da USP. Isso, legal. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá compartilhar o nosso slide e pedir para a galera, né, ficar à vontade também para poder tirar as dúvidas, bater papo, conversar com a gente aqui à medida que a gente Exato. vai desenvolvendo o nosso assunto, né? Bom, conforme o Danilo conversou, mostrou para vocês, nós vamos desenvolver o conceito de precariado, digamos, não somente em Rui Braga, mas com enfoque em Rui Braga, né? Mas sabendo também, levando em consideração que esse conceito é desenvolvido por um britânico, um sociólogo e economista britânico chamado Guy Standing, né? Uhum. E em Standing, nós vamos encontrar o desenvolvimento do conceito de precariado desde os anos 80. Então, digamos que, para começo de conversa, para a gente transitar entre o Standing e o Rui Braga, nós temos aqui, como sempre, né, Dan, um filme que serve de Uhum. start para nós. Sorry, We Miss You, ou seja, nós sentimos a sua falta. É um filme do Ken Loach. Dan, conta um pouquinho do filme pra gente, depois eu falo do Ken Loach pra galera. Beleza, Fábio. O filme, na verdade, ele conta a história de uma família, né? É, e aí, no contexto pós-crise de 2008. Bom, a família, ela perde o emprego, né, por conta da crise. Então, tanto a moça como o protagonista, o Rick, eles começam a buscar trabalhos precarizados, né? Então, ele, por exemplo, é, compra uma van para poder trabalhar com entregas, né? E aí começa a história do filme. É, o trabalho começa a exigir tanto dele como da esposa. Os filhos, né, não conseguem ter os cuidados necessários. E, bom, aí eu não gostaria de dar spoiler, mas vale a pena ver o filme. E é isso, né? Como é que o trabalho vai influenciar as relações pessoais, vai influenciar até os nossos limites psicológicos, né? Eu acho que esse filme retrata muito bem e cria até identificações em alguns momentos, né? É, eu confesso que eu conversei com o Danilo aqui, eu estava dizendo que à medida que eu assistia o filme, eu tive que pausar, né, e depois continuar outro dia o filme, porque a identificação com a condição de trabalho do cara, Uhum. ela mexe muito com a gente, né? E aí o Danilo tinha me chamado a atenção para o fato, falou, Fábio, mas é assim, o que se passa no filme está acontecendo em escala universal, né? Literalmente é em Uhum. escala planetária, que é um processo de pauperização, de depreciação do trabalho. E à medida que você assiste o desempenho desse pai de família, ou melhor, a tentativa de desempenho, porque na verdade as condições de Uhum. trabalho eles são sequestradas, é uma coisa muito forte. E fica aí a sugestão para vocês. E para quem não conhece ainda a obra de Ken Loach, né, fica aí a sugestão. Ele é um cineasta britânico com uma, assim, uma vasta cinematografia. Ele tem filmes como, por exemplo, Eu, Daniel Blake, né, ou então até mesmo A Uhum. Procura de Eric. São todos filmes com uma pegada social e ao mesmo tempo assim muito sensíveis, né? Porque geralmente Uhum. no cinema esses caras com uma pegada mais política, mais politizada, geralmente são filmes durões, né? Mas nesse caso aqui a obra do Ken Loach ela é bastante sensível porque tem um drama, às vezes tem uma pegada de humor também, enfim, as personagens são bem humanizadas e a gente, à medida que a gente desenvolver essa live, a gente retorna ao filme também para poder ilustrar um pouco da vida de Rick. Certo, Dan? Exato, certo. Bom, vamos lá. Olha só, aqui nós temos o nosso itinerário, né? A gente vai debater o precariado. Este é o professor Rui Braga, de quem nós falamos, tá certo? Para quem não conhece, o Rui Braga, ele é professor da USP, né? Onde estudou o nosso grande Danilo também. E ele Exato, já também, tive aula com ele. aí, e aí, e ele também produz conteúdo, né? Na TV Boitempo, tá legal? Então, se eventualmente você não conhece o canal da Boitempo, né? A Boitempo é uma editora brasileira dedicada às produções
das teorias de esquerdas brasileiras, tá certo? Então fica aí a sugestão para vocês conhecerem um canal também, porque tem muito conteúdo e particularmente, né, Dan, já que a gente está falando da Boitempo, através da Boitempo também, vocês vão poder conhecer as obras de Silvio Almeida, ou seja, o Silvio Uhum. Almeida que está aí bastante ativo nas redes sociais, debatendo o conceito de racismo estrutural. Mas Uhum. voltando, né, o nosso itinerário de hoje, a gente vai começar falando a respeito do trabalho como expressão histórica, ou seja, evidentemente a nossa chave aqui é uma chave marxiana, tá certo? Depois a gente apresenta para vocês o conceito de precariado no standing, aí a gente retorna um pouquinho lá nos anos 80 e 90 para entender a emergência desse conceito de precariado, e depois a gente vai para o conceito em Rui Braga, e depois, por fim, a gente fala das possibilidades de resistência. Dan, me diga uma coisa, é possível resistir, né, junto do precariado? Bom, então, tem diferentes visões aí, né? Cada autor vai ler o precariado de uma forma, então, enfim, eu acho difícil, depende a partir de quem a gente está olhando o precariado, né? Então, mas essas respostas vão vir com a nossa apresentação, Fábio. Mas eu gostaria de dizer que, na minha opinião, existe esperança, sim. Mas vamos acompanhar, vamos continuar batendo um papo aqui para a gente chegar nessas conclusões. Legal. É que sem querer dar um spoiler aqui, né, Dan? O conceito de standing é um conceito pessimista, né? E em Braga a Sim. gente já tem uma chave que a gente vai iluminar essas possibilidades de esperança. Uhum. Bom, seguindo adiante então, vamos lá. Ó, para começo de conversa, é preciso deixar claro que nós estamos transitando aqui entre duas chaves marxianas. O Standing é um cara que vai dialogar com a chamada teoria crítica, ou seja, aquela que emerge na escola de Frankfurt nos 1916/1917. Por sua vez, o Rui Braga já é um cara que vai dialogar numa chave marxista, tá certo? Sem querer entrar no mérito da questão aqui, né, se nós vamos falar de teoria Uhum. crítica, né, ou então até mesmo das diferenças entre a teoria crítica e a diferença para a teoria marxista propriamente dita, a gente pensou que seria mais interessante a gente abordar o conceito de trabalho em Marx, tá Uhum. certo? E para a gente abordar o conceito de trabalho em Marx, a gente volta nos textos do jovem Marx, particularmente um texto de 1844, que é chamado também de Manifesto de Paris, ou então os Escritos de Paris. E é um texto que também tem outros nomes, né, tais como Crítica Filosófica à Economia. E por que razão? Né? Esses são textos os chamados Jovem Marx, e são textos que ele não publicou em vida, foram publicados póstumamente. Então é o seguinte, cara, isso depende muito dos editores, né, que deram conta desses textos ao longo da história. É por essa razão que esses títulos são arbitrários, tá certo? Mas no nosso caso aqui, a gente assume como o Manifesto ou então os Escritos de Paris de 1844. É nele, né, é nesse texto que o Marx diz para nós a respeito do conceito de alienação. O famoso conceito de alienação, que é muito trabalhado nos vestibulares, se você é vestibulando, ou então também é um conceito que nós temos que ter clareza a respeito dele, uma vez que você está no mercado de trabalho. É importante deixar claro que existem 4 níveis, digamos, 4 instâncias de alienação em Marx, para a gente poder entender. O conceito de trabalho em Marx é um conceito que vai frontalmente, né, contra o conceito de Adam Smith. O conceito de Adam Smith diz para nós, olha, é a teoria dos sentimentos morais, né? Eu produzo uma determinada riqueza, acordo cedo, trabalho, e essa determinada riqueza, produzida de maneira egoísta, ou seja, uma vez que eu tomo conta do meu trabalho, chama a sua atenção, porque você quer, como ele mesmo diz, bons tomates, boas cervejas, bons pães, né? Você procura o meu serviço. Então, meu egoísmo vai na sua direção. Então, em Adam Smith, o conceito de trabalho depende de virtudes morais, sendo que essas virtudes morais são virtudes, evidentemente, individuais. Agora, em Marx, 100 anos depois, em 1840/1850, a gente começa a entender que, na verdade, o processo de industrialização e o avanço do capitalismo provoca alienação, porque, afinal de contas, o ser humano é colocado em função de máquinas.
ou melhor dizendo, em função de uma circulação de mercadorias. Então, significa dizer que o trabalho, ele próprio, é uma das muitas mercadorias que circulam na sociedade. Em outras palavras, nós, ao longo, né, por exemplo, de 10 horas de trabalho, vamos pensar tal como Marx, ao longo de um determinado tempo social, nós produzimos uma determinada riqueza, ou seja, não somente um valor de uso, né, sejam tecidos, sejam sapatos, mas também uma mercadoria que tem também um valor de troca, valor de uso e valor de troca, tá certo? É por essa razão que o nosso trabalho é uma mercadoria que faz, tal como Marx diz, ressurgir valores. Ele provoca uma ressurreição de valores. Mas, ao mesmo tempo, são 10 horas que nós dedicamos a uma outra coisa que não somos nós. Em outras palavras, o trabalho em Marx, ele é fruto de um metabolismo social. Afinal de contas, nós transformamos a natureza, transformamos a nós mesmos, mas produzimos uma outra coisa que não somos nós e muito menos é nossa. Dessa maneira, isso nos leva então ao conceito de alienação. É radicalmente diferente de você falar que o trabalho depende exclusivamente das suas virtudes, disciplina, eficiência e produtividade. Para a gente poder fechar então, quais seriam essas formas de alienação em Marx? É claro que daria para a gente poder passar assim, muito tempo falando exclusivamente das alienações, mas como a gente tem outros assuntos aqui, em primeiro lugar, o Marx diz para nós, olha, existe um processo de objetificação, né, que também é chamado de coisificação, ou então é chamado de reificação, porque nós produzimos riquezas alheias a nós. Segundo ponto, nós produzimos essas riquezas, essas mercadorias, não somente para satisfazer as nossas necessidades, né? Mas também para poder satisfazer as necessidades do mercado. Portanto, existe também uma alienação, uma alteridade, uma extração de riqueza e de humanidade nossa que é dada para o mercado. Terceiro ponto, é nesse processo, então, que também existe uma alienação, e aí seria mais filosófica, mais abstrata, uma alienação filosófica, porque é uma alienação do que Marx vai chamar de alienação da vida genérica. O que isso quer dizer? Dada a carga de trabalho, dado o investimento pessoal, a gente perde a capacidade de compreender o nosso papel social, a nossa consciência histórica. Portanto, essa alienação da vida genérica implica em, olha, são 10 horas de energia, desgaste humano, suor, atenção, que nos seriam sequestrados e então impede a capacidade de a gente ter discernimento político sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel histórico. E por essa razão, então, isso nos levaria ao quarto nível, né, de alienação, que seria, de fato, o nosso papel na história humana. Então, digamos que, grosso modo, o que está acontecendo aqui, né, Dan? É o fato de que, daqui para frente, quando a gente for falar de trabalho, que fique claro, nós estamos falando de uma mercadoria que sofre processos históricos decorrentes das transformações tecnológicas e, evidentemente, nos coloca em função e para, né, uma coisa abstrata chamada mercado, que pode parecer abstrato no primeiro momento, mas também é regida por interesses, por forças sociais, forças internacionais, enfim, tá certo? Portanto, o trabalho em Marx para nós significa justamente isso, esse processo de ressurreição dos valores dentro de uma grande engrenagem na qual nós estamos envolvidos. Agora, Dan, como é que a gente pode começar a bater um papo a respeito de standing? Quer dar uma palhinha? Bom, Depois eu sigo você. pode ser, Fábio. Acho que a primeira coisa, só para retomar uma última coisa que você falou no slide, entender o trabalho como um metabolismo social, ou seja, é a partir dessa interação da sociedade com a natureza, né? Eu acho que isso é importante para a gente continuar acompanhando os slides. Mas, então a gente vai para o standing aí. O standing, como você falou, ele desenvolve o conceito de precariado a partir da teoria crítica. Então, vamos pontuar algumas coisas, porque depois a gente vai diferenciar isso no Rui Braga.
primeira questão, para o standing, o precariado, ele surge como uma nova fração de classe. Então, ele vai se diferenciar daquele proletariado tradicional, aquela classe trabalhadora tradicional, né? Ele vai se descolar disso. Por quê? Porque a classe trabalhadora tradicional, ela, né, trabalhava na fábrica, ela tinha proteção social, tinha garantias previdenciárias, tinha maneiras de reivindicação coletiva, né, como sindicatos. E segunda questão, né? Então, primeira é isso, o precariado constitui uma nova fração de classe. Segunda questão, o standing, ele está analisando os países de capitalismo avançado, como a Europa e os Estados Unidos, né? Então, isso é um fator interessante também para a gente prestar atenção na análise dele, porque nesses países ainda há essas formas de proteção social mais garantidas do que na periferia ou na semi-periferia do capitalismo. E aí o precariado, então, seria o filho indesejado, né, do casamento entre o neoliberalismo e a globalização, porque ele vai surgir nesse momento onde o trabalho passa a ser individualizado, passa a ser cada vez mais precarizado também. Então, para o capitalismo continuar o seu processo de expansão, né, a partir dessa lógica neoliberal e também a partir do processo de globalização, você precisa retirar direitos, retirar garantias de modo a continuar tendo as taxas de lucro, né? Então, isso vai incidir diretamente sobre o trabalhador e para o stand, então, começa a surgir uma nova classe. E um último ponto que eu queria ressaltar, Fábio, é exatamente esse, que como o precariado ele surge a partir da globalização, do casamento do neoliberalismo com a globalização, essa perda de direitos, perda de garantias, ela passa a ser, né, o precariado passa a identificar essa ausência de proteção social e ele passa a ser hostil também aos regimes democráticos, hostil ao processo de globalização, porque ele vai olhar para os pais dele que tiveram aí uma longa carreira na indústria, né? Enfim, tinham uma certa estabilidade profissional, tinham carteira assinada, por exemplo. Eles olham para os seus pais e falam: pô, ele tinha estabilidade e hoje eu não tenho. Então, por quê? Por conta da globalização, por conta, né, do avanço dos processos políticos. Então, ele passa a ser, de certa maneira, flertar com o fascismo, e por isso o livro se chama A Nova Classe Perigosa, né? Porque existe um processo de alienação do precariado também para o standing. E é bem interessante. E é bem interessante porque ele diz assim, né? As páginas iniciais, os momentos iniciais do livro, ele fala assim: qual que era o grande desejo da geração dos anos 60/70? Era o desejo de emancipação, era o desejo de autonomia, era o desejo de controlar a própria vida, né? Que é aquela galera que do rescaldo do movimento hippie, dos movimentos emancipacionistas, da pauta de costumes libertária de maio de 68. E aí, do ponto de vista dele, o que o neoliberalismo fez? Deu tudo isso para a galera. Ou seja, o neoliberalismo, ele sequestra, né, em termos ideológicos, né, em termos discursivos, ele consegue oferecer para a turma justamente o que eles ansiavam nos anos 60 e 70, que é uma sensação de controlar a própria vida, uma sensação de ser patrão de si mesmo e uma sensação de ser empreendedor. Só que tudo isso que é encarnado na Margaret Thatcher e no Ronald Reagan, né, no famoso consenso de Washington, como se diz, na verdade inventa uma ordem mundial que, pelo contrário, né, só estimula cada vez mais o individualismo. E aí, como você bem falou, né, ele chama atenção, quando você assiste as palestras do Guy Standing, ele fala para você, existe um fator fundamental na mentalidade dessas pessoas, e é uma coisa que tem muito na figura do Rick, no filme. Ele fala, anger, raiva, as pessoas têm raiva, né? Exato. E aí, para poder fechar, ele também detecta um processo de dualização. O que significa essa dualização? Enfim, os tubarões, a elite do mundo, né, aquela classe AAA, ela sempre vai ser AAA, porque, afinal de contas, em grande parte, é capital financeiro e herança.
E Uhum. depois existe um processo, existe uma classe média, que essa classe média, ela estuda muito, mas ela tem mais estudo do que os seus postos de trabalho exigem. E gradativamente elas vão derretendo. O que significa? Elas vão caindo na sociedade, elas vão perdendo mobilidade social. E a massa vulnerável, né, esse precariado, aqui somos nós. Uhum. Então existe uma elite tecnocientífica, né, e ao mesmo tempo existe um grosso em escala mundial, que são os ricos da vida, que são essas pessoas, né, que aqui para a gente poder dialogar com Bauman, fazer uma analogia, uma conversa com Bauman também, são essas pessoas que o Bauman vai chamar de arrivistas e párias. Bem, é nesse momento, né, Dan, que seria legal fazer uma parte. O que o standing tem a ver com Bauman? Bom, em primeiro lugar, ambos são sociólogos, né? Uhum. Ambos também analisam o mundo contemporâneo, tá certo? Só que o problema para o standing é economia. E o cara está falando de classes sociais, estratificação social e da emergência de uma nova categoria, de uma nova classe que é o precariado. O Bauman, como nós sabemos, quando ele fala de liquidez, ele está exatamente retomando a frase, né, a sentença do Marx, a famosa, né, tudo que é sólido desmancha no ar, que é a sentença de 1848. E por que tudo que é sólido desmancha no ar? Porque, afinal de contas, tudo que é sólido se torna líquido, já que passa a ser mercantilizado, ou então, como a gente diz a partir de Bauman, comodificado, né? Então, Uhum. digamos que numa imagem poética, o precariado somos nós que estamos nesses barquinhos, que seria o nosso sobrenome, né? E esse mar, esse alto mar, sempre turbulento, é o mercado de trabalho. A gente sempre está navegando em busca de autossatisfação, em busca de dignidade, em busca de um porto seguro, em busca de um emprego estável, mas tudo que nós temos é trabalho, é trabalho, é trabalho, 10, 12 horas por dia, né? Uhum. Então essa sensação de insegurança faz com que, para falar com Bauman, sejamos arrivistas. Agora, para poder ser bem preciso e teórico aqui, arrivistas em Bauman são aqueles que migram dos seus territórios, né, em busca de satisfação em outras terras, em outras nações, tal como os brasileiros que têm saído daqui do Brasil nos últimos anos em direção a Portugal. Eles chegam em Portugal, são acolhidos em Portugal, mas eles não são portugueses. Então eles chegam, eles estão do lado de dentro, mas vivem do lado de fora. E os Uhum. párias são aqueles negados, né? Os párias são aqueles que arriva, nem chegar, chegam, arriver, né? Nem alcançar um porto seguro são capazes de alcançar. Então, digamos que numa imagem, para se valer de uma imagem poética, esses párias seriam aqueles que o Marx chamaria de lumpen, proletariado, né? As classes D e E, né? As mais marginais possíveis. Então, assim, é possível fazer essas comparações, né, entre ambos pensadores. Agora, Dan, como é que a gente pode ler esse precariado, então, no nosso amigo aqui da USP, Rui Braga? Boa, Fábio. Vamos lá, então. Bom, retomando então o standing, né, que vai fazer uma abordagem do precariado, do conceito de precariado a partir da teoria crítica. Primeira diferença para o Rui Braga é que o Braga ele tenta fazer na verdade não tenta, né? Ele faz uma abordagem, adaptação marxista ao conceito do standing, porque como o standing disse, o precariado seria uma nova fração de classe. Para o Rui Braga, não. Para o Rui Braga, o precariado seria, na verdade, o proletariado precarizado, ou seja, constitui propriamente a classe trabalhadora, mas que se precarizou aí ao longo dos últimos anos. Então, ele também vai tentar entender quais foram os impactos aí da crise de 2008, né, a crise da globalização, e diferente do standing, ele vai analisar a semiperiferia do capitalismo, né, que seriam os três países que ele analisa, é o Brasil, Portugal e a África do Sul, enquanto o standing estava analisando os países de capitalismo avançado. Então aí a gente tem uma diferença clássica, porque os países semiperiféricos são historicamente
tem historicamente, né, trabalhos aí com baixa qualificação, de baixa remuneração, com dificuldades também na questão da proteção social e marcados pela informalidade, né? Então, por exemplo, o Braga ele dá o exemplo das empresas de telemarketing, né? Que são compostas majoritariamente por jovens de baixa qualificação, estão entrando no mercado de trabalho e tem alta rotatividade, né? Então, a pessoa entra, fica um ano, né? Aprende ali durante 2 meses, fica um ano, sai, vem outra pessoa ocupa o lugar dela. E isso constituiria o precariado, de certa maneira, né? E que seria esses jovens que vêm da classe trabalhadora, mas que hoje têm condições de trabalho degradantes, né? Diferente dos pais também, né? Aí a gente poderia comparar com o Stendhal. E na questão do Você quer Pode mandar complementar ver. alguma coisa, Fábio? Não, 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 pode só mandar ia ver. dizer que os subproletários e os lumpenproletários, eles estariam abaixo ainda do precariado, porque aí são as pessoas que estão desempregadas ou no desalento, né? Não estão nem procurando emprego, né? Bom, é isso. Você quer É, complementar alguma coisa, Fábio? aham, é. Tem uma coisa interessante aqui, Dan, para a gente poder, né, preparar esse encontro aqui, essa aula, eu estava revisando também algumas estatísticas, inclusive a gente chegou a comentar a respeito disso, Uhum, e eu encontrei dados, estatísticas, pesquisas aqui da USP também, o André Singer estava comentando a respeito, de que uhum, nessas condições de trabalho, né, desses postos de trabalho informais, estaria 50% da massa crítica brasileira. O que isso significa uhum, dizer? 50% daqueles que estão no mercado de trabalho do Brasil. Ou seja, é uhum, gente pra caramba, né? E, assim, não é o nosso objetivo aqui, mas identificando essa fração social, né? De pessoas que estão vulneráveis no mercado de trabalho, de que muitas vezes tem uma formação acadêmica que é superior ao posto de trabalho que ocupa, de que está lutando também por dignidade, por função social, por um papel social. Isso ajuda a gente a entender, de maneira periférica, as eleições de 2018 para cá, né? Ou uhum, seja, tal como você colocou, são pessoas que têm anger, né? São pessoas ressentidas, né? Da perda de uhum. prestígio, de status social e que de alguma forma não, né? Que diretamente tem impactos políticos, né? E também faz funcionar as redes sociais brasileiras e dá para a gente entender um pouco da temperatura social do país, da temperatura do debate político, né? Uma coisa que daria para apontar também, Fábio, que o Rui Braga identifica nesse processo do precariado, é a proletarização de setores médios também. Então, por exemplo, hoje, né, aí mais para frente talvez a gente pode comentar essa questão da uberização do trabalho, mas se a gente for pensar, por exemplo, o trabalho de Uber não exige nenhuma qualificação acadêmica. Se você souber dirigir, tiver os documentos em dia, você pode trabalhar com Uber. Mas hoje é tão comum você ver engenheiros, né, pessoas com qualificação aí. Eu citei engenheiro porque eu estava lendo o livro do Gessé esses dias e ele dá esse exemplo de um cara que era engenheiro da Petrobras, foi demitido e hoje trabalha como Uber. Então há um movimento também de proletarização dos setores médios. E aí, cara, eu deixo, né, aqui eu abro um parênteses para a gente, né, o que seria a classe média também, né? A classe média é a classe trabalhadora ou não, né? Uma pequena burguesia, não sei, mas isso é uma coisa que a gente pode discutir aí em próximos encontros. Quem sabe numa próxima live aí debater o conceito de classe média brasileira, né? Pois E aí é é. o seguinte, e aí a gente pensou, né, Dan, em fazer a seguinte analogia também. Bom, o nosso propósito sempre é, digamos, arejar a nossa conversa, né, estabelecendo conexões, digamos que para poder também, não somente de maneira criativa, mas para a gente poder entender quais são os contemporâneos que escrevem sobre o seu Uhum, próprio tempo, né? Isso é uma coisa que particularmente aqui eu e o Danilo a gente gosta muito, né, dessas visões mais contemporâneas. Da mesma forma que a gente fez uma analogia, um paralelo de Stendhal com Bauman, né? Por que não fazer também uma analogia
do conceito, da leitura que o Rui Braga faz a respeito do precariado, né, com a visão do Byung-Chul Han. Se vocês ainda não conhecem o Byung-Chul Han, ele é um sul-coreano, ele é um filósofo contemporâneo, vive na Europa, né? Ele é colunista do jornal El País, e nós aqui no canal, no Vestibular em Cena, estamos desenvolvendo uma playlist apresentando os seus livros, que são todos publicados pela editora Vozes no Brasil, né? E para quem já conhece o Han, vai falar, que papo é esse, né? O que que uma coisa tem a ver com a outra? O Han é um cara que fala ele escreve, né? Ele desenvolve o conceito da sociedade do cansaço, né? Que tem a ver, que é próximo do conceito da sociedade de desempenho. E o que que significa essa sociedade do desempenho? Significa que ontem, nós éramos sujeitos e hoje nós somos projetos. Em outras palavras, né, para poder ir direto ao ponto, a lógica coaching tomou conta, né, do nosso dia a dia. Então é aquela lógica do self-made man. Vocês percebem que tem vários nomes para a mesma coisa. É um mundo no qual eu e vocês estamos imersos porque a gente acredita que nós somos capazes de fabricar riqueza, né, de que o nosso desempenho nas redes sociais se deve única e exclusivamente à nossa beleza, à nossa oratória, ao nosso desempenho profissional, de que o nosso mérito no mercado de trabalho se deve exclusivamente à nossa produtividade pessoal, ao nosso desempenho acadêmico, só que, na verdade, isso faz implodir as nossas condições psíquicas. E aí é que o Han entra. Quando ele fala que isso implode as nossas condições psíquicas, significa então que nunca antes na humanidade foi tão comum, né, sintomas como depressão, burnout, né, transtorno de desvio de atenção. Ou seja, ele se vale da imagem, bem interessante, aliás, uma imagem moderna, do mito do holandês voador. E o que é o holandês voador? O holandês voador é esse navio fantasma. É um mito moderno, né? Esse navio fantasma que vive num cenário de tempestade, vagando em alto mar. E o que seria esse ambiente de tempestade, né? Seria o ambiente do mercado de trabalho, seria as hostilidades que existem, as rivalidades que são fabricadas, né, no ambiente das redes sociais, muitas vezes as rivalidades políticas nos ambientes familiares, né? Existe uma pluralidade de vozes, um vozerio, e você não consegue se afirmar, ou então você tenta ter uma conversa racional, uma conversa que é banalizada. Isso é uma coisa que é muito, acho que no filme também, não tem, Dan? O Rick também passa por isso, não passa? Exato. Eu acho que isso daí combinaria bem para a gente pensar o filme, para pensar a questão do sofrimento psíquico, né? Como o trabalho ele extrapola aí, em certos momentos, os nossos limites psicológicos, né? Como é que ele afeta as nossas relações pessoais. E aqui a gente está falando do trabalho, porque é isso, né? Como é que o avanço do neoliberalismo, o avanço da lógica do self-made man, do empreendedorismo, como é que isso está afetando a nossa maneira de lidar com o trabalho, né? Porque antes a gente trabalhava 8 horas por dia, tinha CLT, tinha os direitos garantidos. Hoje a gente não tem essas garantias e a gente trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, e o filme retrata isso muito bem. E É. principalmente essa questão do sofrimento psíquico e como é que isso afeta o ambiente familiar ali do Rick. E é uma coisa interessante porque no próprio livro do Standing, ele chega a falar assim: nós precisamos engajar essas pessoas no mundo. E quando ele fala de engajamento no mundo, ele diz assim: precisamos fazer com que elas consigam administrar o próprio tempo, né? E administrar o próprio tempo, convenhamos, é uma das coisas mais difíceis, né, que nós temos. E por falar em administração de tempo, né, Dan, você ia dar uma palhinha a respeito de como, né, historicamente o trabalho sofreu essas transformações e, portanto, mexeu também alterou as nossas coordenadas temporais, né? Exato. Enfim, eu sugeri esse slide para a gente pensar. Bom, a gente veio até aqui, né, Fábio, tratando bastante de conceito, tentando fazer alguns paralelos aí com alguns autores, mas a gente precisa entender como é que o trabalho, né, se desenvolveu ao longo do tempo, ou seja, entender o trabalho historicamente, né? Lá naquele slide que a gente falou do trabalho em Marx, que seria a energia humana,
mas um dispêndio de tempo que geraria valor. A gente tem esses exemplos aí nessas maneiras de estruturar o trabalho, né, que seriam o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, que são fases, né, históricas aí do trabalho, né? Sempre tendo em mente a lógica do capitalismo é produzir mais com menor custo. Então, por exemplo, a gente tem isso no Taylorismo, né, que seria uma forma de estudo aí do processo de produção, né, dos produtos com o menor custo e com a maior produtividade. Aí no Fordismo, por exemplo, a gente tem a introdução da esteira rolante, né? Então, você tem aí funcionários desempenhando uma função na esteira rolante e tornando o processo mais rápido, com menor custo, porque você não precisa de um funcionário qualificado, né? Você pode colocar ele fazendo somente uma atividade, uma parte da atividade no todo da produção. Essas duas formas de trabalho aí, elas ainda tinham muito identificadas com ela a figura do operário, né? Então, você tem a figura do operário na fábrica, a figura das greves, dos sindicatos, das demandas coletivas. Já com o advento do neoliberalismo, você começa a reestruturar essa lógica, né? O toyotismo já vem nessa direção, porque você vai ter a introdução da tecnologia cada vez mais especializada, você tem também um processo de individualização do trabalho, ou seja, as demandas coletivas começam a ficar de lado, o indivíduo passa a ter mais protagonismo, né? A questão do poder financeiro passa a ser mais introduzida. E eu acho que a principal questão aí que a gente vai seguir daqui em diante também, Fábio, é essa questão da introdução da tecnologia, né? E o toyotismo já representa muito bem essa fase que vai ser aprofundada aí e está sendo aprofundada nos dias de hoje. Uhum. Podemos avançar, então, para a gente falar da... Temos. Manda ver, vamos lá. A respeito do mercado de trabalho digital. Exato, né? E aí, seguindo esse caminho que eu comentei, né, esse processo de introdução da tecnologia no mercado do trabalho, de flexibilização trabalhista que o toyotismo já trazia, né, ali nas décadas de 80, 70, bom, isso está sendo aprofundado no dia de hoje e eu acho que o melhor exemplo para a gente trabalhar isso é a questão dos aplicativos, né, que na verdade é um novo conceito que surge como economia colaborativa, as plataformas de tecnologia, né, porque eu gostaria de trazer isso, né? Porque os aplicativos eles se colocam como um intermediário aí entre os clientes e os trabalhadores. E aí as pessoas passam a ter trabalho e não mais emprego, né? E isso afeta diretamente o setor de serviços e consumo, que são setores que não produzem valor, como a gente viu lá na questão do Marx, né? E aí, isso vem diretamente para devastar as tradições fordistas, tayloristas, né, e aprofundando esse processo do toyotismo, como eu comentei aqui. Então, os aplicativos, por exemplo, hoje se fala muito do Zero Hour Contract, né, ou seja, se você tem um contrato de trabalho, mas se você não trabalha, você não recebe, né, então você só recebe a partir do momento que você é acionado. E de certa maneira, isso acaba com a tradição do trabalho historicamente, né? Que seria a questão da proteção social, ou seja, hoje em dia também a gente não tem mais sindicatos, né? Como é que os trabalhadores podem reivindicar mais direitos? É. Então, o que parece, né, tentando fazer um resumo de tudo isso, Fábio, é que como você falou, né, o neoliberalismo sequestra aí esses valores de autonomia, de flexibilização, de controle de tempo, ou seja, ele dá uma roupagem, uma nova roupagem bonita, conceitual, que ressignifica o mundo do trabalho, né? Ou seja, essas pessoas agora elas passam a ser empreendedoras, né, patrões de si mesmo, mas a que ponto, né? A que custo? É. E, enfim, se É. você quiser complementar alguma coisa aí. Tem uma produção, né, que a gente encontrou, um filme, ele se chama Gig, tem justamente esse Uhum. nome, e é uma produção da Genius,
né, da Globo News. Eu não sei se ela está disponível aqui no YouTube para a turma, mas eu sei que tem um trailer, eu não sei se tem um filme. Fica aí a sugestão. E esse filme, o Gig, é bem legal porque quando se fala de uma economia gig, significa bico, né? Uma economia de bico, ou seja, são pequenos trabalhos na tentativa de você manter um nível de sobrevivência, né? Para você garantir no mínimo a sua subsistência. E isso está diretamente ligado ao filme, né? Que nós citamos lá no começo, porque logo a primeira cena do filme, né? É o Rick procurando trabalho e numa empresa, como você falou, de vans, e o proprietário da empresa diz para ele: veja, você não trabalha para a gente, você trabalha com a gente. Você não é o nosso empregado, você é o nosso sócio. Agora, resta saber, você vai comprar a sua van ou você vai alugar da gente? Ou seja, esse discurso de que não, estamos todos juntos e é uma economia compartilhada, é um discurso fascinante, foi um discurso fascinante, aliás, tem sido um discurso fascinante há anos. E quando você assiste ao filme, o Gig, muitos, né, dos que trabalham com aplicativos em todos os níveis, sejam professores, sejam músicos, sejam os motoqueiros ou então até mesmo os ciclistas, todos, eles falam exatamente isso. Eles falam, no começo, eu realmente acreditei que nós seríamos parceiros e que eu seria dono do meu tempo. Mas foi assim, num prazo de 3 a 6 meses, o discurso comum entre eles. O desencanto, né, o ressentimento foi fatal. A realidade, a desilusão veio, né? E é bem interessante a charge aqui, para a gente poder fechar o raciocínio. Ele aluga bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, não tem folga nem fim de semana, não tem plano de saúde e, portanto, não vai se aposentar. Ou seja, esse sujeito ele está sempre em movimento na sociedade, mas ele nunca chega num porto seguro. Ele está sempre trabalhando, mas ele nunca está empregado. Ele está sempre correndo atrás da grana, mas não só para a grana, para ele se divertir, para ele comer algo extra, para ele poder ter um plus e muito menos para ele poder ter tempo de diversão, né? O que a gente chama de ócio, que convenhamos é fundamental para uma vida boa, no sentido de uma vida saudável, né? E aí faz mais sentido a gente associar a charge, né, ao famoso navio pirata, né? Ao famoso navio fantasma, melhor dizendo, o do holandês voador, né? Porque ele está flutuando na sociedade, navegando à deriva na sociedade e todo mundo dizendo para ele que o fracasso dele se deve exclusivamente a ele, né? E de que ele está onde ele está por culpa própria, então por responsabilidade própria, o que é um discurso muito convincente, convenhamos, e evidentemente muito cruel, né? Mas Você retira toda a responsabilidade, né, dos empregadores e transfere isso para o trabalhador, né, Fábio? Eu acho que essa exatamente. é uma chave aí para a gente entender isso. Então digamos que essa é uma perspectiva do standing, né? O standing dialoga muito rente a esse ponto de vista. E aí, por sua vez, chegamos nos finalmente, então, né? Resta a pergunta do que o Rui Braga lançou para a gente, né, Dani? Você tinha dito lá no começo lá que você ainda tinha um fio de esperança aí. Pois é. Comente para nós. E aí? Bom, Riots? então, diferente do standing, né, que vai, como a gente já falou aqui, que aponta uma certa alienação, um flerte do fascismo, do precariado, o Rui Braga, ele vai ser muito mais otimista em relação a esse proletariado precarizado, né? Por quê? Bom, primeiro porque ele vai desenvolver um conceito de insurgências plebeias, né? E o que seria isso? Bom, já que o precariado ele é uma parcela do proletariado aí que vai se formando, né? E tem um protagonismo aí de pessoas mais jovens, de baixa qualificação, e que não conseguem se encontrar no mercado de trabalho, né? E vem a figura do holandês voador, como o Fábio citou. Ele acredita na potência dessa parcela de classe que é o precariado, de modo a conseguir, calma aí, de modo a desenvolver uma potência emancipatória, né, É, Fábio? é.
E ele enxerga esses movimentos tanto em Portugal quanto na África e também no Brasil, né? Ele foi um dos que, digamos, Exato. viu de maneira bastante otimista e eufórica as movimentações de junho de 2013, por exemplo, né? E é interessante ver o Braga ainda hoje em dia nas redes sociais, ele ainda fala, né, que as greves que ocorreram agora em julho de 2020, né, no começo do mês, e estão para ocorrer também no final do mês, ele encara, né, digamos assim, olha, existe consciência de classe. Esse é o termo marxista. Existe consciência de classe, né? Existe praxis, né, nessa turma, ou seja, eles seriam capazes de alguma forma de mobilização social, mobilização sindical, de parar o sistema e de provocar transformações no sistema, né? Se a gente tem que identificar um principal ponto de divergência entre ambos, entre o Stendhal e o Braga, eu diria que é justamente essa, né? Você, Exato. O que eu queria complementar, Fábio, no ano passado saiu um perfil dos entregadores de bicicleta, né, no El País. Bom, eu vou ler os dados aqui, né, isso é do ano passado. 99% dos entregadores eram homens, 71% se declararam negros, mais de 50% tinham entre 18 e 22 anos, 57% trabalham todos os dias da semana e 75% ficam conectados no aplicativo por até 12 horas. Então, isso daí é a descrição do precariado, né? São jovens de baixa qualificação que trabalham mais do que 8 horas por dia e que estão à deriva no mercado de trabalho. é, E diferente do stand, né, como você falou, o Rui Braga vai identificar aí um potencial de reivindicação nesses jovens, como vem acontecendo aí, é. principalmente a partir dos entregadores, né, mais atual aí. Agora resta saber, né? Agora a história está para ser escrita e vejamos, né? Vamos ver como é que vai ser essa paralisação do fim do mês de julho e também daqui para o futuro. E aí, Dan, vamos fazer um resumão então? Vamos fechar essa conversa? Bora, bora. Nós temos uma chargezinha aqui que também nos acompanha, né? Os empreendedores, né? Você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão, e aí diz o outro, né? Eu não durmo. E esse discurso do empreendedorismo, né, é um discurso que bastante absorvente e que toma conta, né, de todas as dimensões da nossa vida, porque todo mundo acha que pode aprender a fazer pão, pode aprender crossfit, pode aprender línguas, pode aprender um monte de coisa by yourself, né, por si mesmo, quando na verdade tenta dar conta de todas essas dimensões da vida e não faz nada, né? Ou seja, eu digo isso numa chave de brincadeira porque o discurso coaching é o discurso multitask, né? É o famoso discurso, não, vocês são multitarefas. Afinal de contas, diz o Byung-Chul Han, né? Multitarefas são os animais que vivem nas florestas porque instintivamente eles têm que ser multitarefa, eles têm que sobreviver de maneira muito rápida. Acontece que a nossa capacidade cognitiva, a nossa estrutura cognitiva e psíquica, muito pelo contrário, né? Nós somos feitos para poder fazer uma única tarefa, dada a nossa capacidade de concentração. Mas, enfim, vamos lá. Quer fazer uns comentários? Eu quero, Fábio. Bom, levando em conta aí esses tópicos que a gente destacou, né? A primeira questão, hoje em dia, né, as pessoas elas acabam tendo trabalho e não emprego, né? Porque o emprego está associado àquela questão das garantias, da proteção, e até tem uma metáfora interessante do Ricardo Antunes, né, o professor da Unicamp, que ele fala que hoje em dia a gente tem o privilégio da servidão, porque o trabalho está cada vez mais se assemelhando a uma servidão, que ele se torna um privilégio, né? Se você for comparar aí com a tragédia do desemprego. Então, a servidão se torna um privilégio. Eu acho essa metáfora muito interessante para a gente pensar a atualidade, né? E aí você tem o avanço da pejotização, né? Que foi uma questão aí que surgiu com a reforma trabalhista, né? Aprovada em 2017, ou seja, as pessoas deixam-se de se identificar como uma pessoa física, né? E passam a se identificar como uma pessoa jurídica. Então, você tem uma mudança de mentalidade. Antes eu era uma pessoa que detinha direitos, que detinha garantias,
E hoje não, hoje eu sou uma empresa e é isso, eu estou jogado aqui nesse mar de competitividade e individualismo e a minha empresa precisa vencer, né? E aí, enfim, casa muito bem com toda essa questão do coaching, da lógica do self-made man. E a gente tem esse processo do avanço da pejotização. Em relação às formas de resistência, foi o que a gente apontou aqui, né? Do Rui Braga. O Rui Braga é otimista em relação ao precariado, né? Ele acredita num potencial emancipatório aí. E o que a gente vem acompanhando, né, principalmente nesse contexto de pandemia, é um impacto negativo na economia, né, e principalmente aí afetando os informais, que hoje constituem metade, né, eu não teria o dado correto aqui, mas constitui, sem dúvida, metade aí mais da metade, talvez, das pessoas ocupadas no Brasil, né? Então, se você tem um trabalho informal, se você costumava trabalhar na rua, né, a pandemia afetou diretamente essas pessoas que hoje não conseguem sair de casa, né, têm dificuldade aí por conta do que a gente está vivendo e ficam sem renda, né, e não tem É, garantia nenhuma. E aí eu vou, já que a gente já fez esse balanço, eu vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente poder bater um papo. E não Uhum, seria demais também só dar uma última palavrinha, né? Eu gosto muito dessa sentença do Byung-Chul Han, do Han, quando ele diz assim: deixamos de ser sujeitos e passamos a ser projetos. Enquanto uhum, sujeitos, nós temos um pai que diz para a gente: olha, faça isso, faça aquilo. Nós temos um patrão, uma empresa que diz para a gente: olha, se você bater essas metas, eu te dou uma carreira. Você tem uma uhum, escola que diz para você: olha, você vai ser promissor e você vai se tornar engenheiro, né, jornalista. Você tem uma família que diz para você: calma, né, porque existem metas a serem batidas. Então, nós, historicamente, fomos sujeitados, né, e nós construímos um devir, um futuro. Né? Existia, então, uma uhum, perspectiva minimamente, razoavelmente sólida. Acabou. Porque o Han diz: olha, toda essa rede afetiva, essa rede institucional, ela foi corroída. E, sobretudo, os uhum, impactos psicológicos são extremamente danosos, porque a sensação que nós temos é que nós somos projetos, que tudo depende de nós. E aí ele brinca de maneira cruel com a palavra projeto, porque somos projetos que nos tornamos projéteis contra nós mesmos. Ou seja, uhum. quando a pressão não está mais do lado de fora, ela está do lado de dentro. E se a pressão está do lado de dentro, né, o risco de dano é muito maior. Mas é isso daí, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Você quer dar uma última palavrinha aí, se despedir da turma? Não, eu queria agradecer a companhia de todo mundo, né? Agradecer o papo aí com você, Fábio. E é isso, né? O nosso objetivo é sempre trazer algumas leituras de autores aí tentando relacionar esses conceitos com a realidade hoje, né? Como é que a gente pode analisar e pensar o Brasil ou o mundo a partir desses autores. É isso daí. Tamo junto. Tá tudo certo. Espero Fechou. que vocês tenham gostado aí também da live. Continue nos acompanhando aqui no canal e também lá nas redes sociais, no Instagram do Vestibular em Cena e também do Danilo, tá certo? Danilo Cursino. Até mais. Valeu, Até galera. mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.